Olá, seja muito bem-vindo a mais esta aula. Nessa aula vamos dar continuidade aqui no nosso curso de C Sharp e também aqui no nosso programa de calcular a média, né? Na aula passada nós definimos o layout aqui do programa, né? E também renomeamos os objetos, né? As caixas de textos, a label média e o botão que é para a gente utilizar lá dentro do código. Agora nós vamos realmente lá para a parte do código e programar, tá? Bom, então vamos dar dois cliques aqui no nosso botão. Ele vai lá para o código que a gente fez, eu clico no botão. Vamos ocultar aqui o que a gente não precisa agora, né, para abrir a parte aqui do código para a gente, tá? Bom, lá no programa do Console App, a gente criou lá as variáveis que a gente ia utilizar, né, para fazer o cálculo, para gravar o nome do aluno e para capturar as notas, né, para digitar nota 1, nota 2, 3 e 4 dentro lá das variáveis. Aqui vai ser um pouco diferente, porque como o nome do usuário já vai ficar lá na caixa de texto e a gente não vai exibir ele no outro lugar lá, o mesmo que se a gente fosse exibir em outra parte, até mesmo lá na label média, a gente já pegaria da própria caixa de texto e jogava lá. Então a gente não precisaria armazenar dentro da memória, de uma variável dentro da memória do computador, né? O que realmente a gente vai precisar criar são as variáveis, né, das notas e a variável da média, onde que a gente vai armazenar o cálculo da média, tá? Bom, então aqui no nosso botão, né, vamos apagar o código aqui de exibição da mensagem e declarar as variáveis. E antes da gente declarar as variáveis aqui, eu queria falar um pouco, né, sobre o escopo de variável, né? Se eu pegar e declarar a minha variável aqui dentro do meu evento do botão, eu só vou ter acesso a essa variável aqui dentro do botão. Agora, se eu declarar ela aqui, né, eu vou ter ela de escopo global, ou seja, eu vou conseguir acessar ela de qualquer parte do meu código, qualquer evento. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pôr float e vou pôr a nota 1 aqui dentro. Nota 1 e ponto e vírgula. Tá? Declarei aqui a variável nota 1. Em cima, né, ela está por fora aqui dentro da classe aqui do meu formulário, né? Tem a classe aqui do formulário. Aqui é onde está instanciando nossos componentes. A gente não pode modificar, né, essas informações. Quando a gente chegar nos detalhes das classes, né, onde a gente vai começar a trabalhar com classe mesmo, aí eu vou entrar em mais detalhes aqui sobre a classe. Mas por enquanto a gente não pode modificar nenhum tipo dessas informações, tá? E vamos, por exemplo, aqui dar dois cliques também aqui na caixa de texto, para ele vir aqui no evento, né, da caixa de texto de change, test change, né, que é quando o texto lá da caixa de texto é alterado. Então toda alteração é disparada esse evento aqui. Então eu posso aqui acessar a minha nota 1 aqui dentro da minha caixa de texto, eu vou pôr que é igual a 1, no meu botão, né, no caso, e também dentro da minha caixa de texto, que é igual a 2 ponto e vírgula aqui. Então eu tive acesso à minha variável nota 1, tanto no evento do botão e no evento aqui da caixa de texto. Agora, se eu pegar e declarar a minha variável aqui dentro, float nota 2, por exemplo, eu não consigo acessar a minha nota 2 aqui dentro do outro evento. Nota 2 não aparece aqui para mim. Então esse aqui é o escopo de variável. Por exemplo, aqui, essa variável nota 1, ela vai ficar na memória do computador enquanto o meu formulário 1 aí estiver aberto, né? Então, enquanto estiver executando o formulário 1, a minha nota 1 vai estar ocupando lá o espaço. Agora, se eu declarar lá dentro do botão, no momento que eu cliquei no botão e executou todo o código do botão, essa variável já é eliminada da memória, ou seja, ela só ficou o uso local lá. Terminou de usar lá no local, terminou de executar todo o evento do clique, ele vai apagar a variável da memória, tá? Então isso aqui
quis passar aqui como que funciona o escopo aí das variáveis, tá? Vou apagar o evento aqui do test box, que a gente não vai utilizar, e eu vou deixar a declaração somente dentro do botão, que é também a forma aí da gente liberar, né, os espaços aí da memória aí do computador, né? Então a gente declara, ele vai só executar aqui dentro do botão as variáveis e terminar. Então vamos continuar aqui a declaração. Vou pôr nota 1, vírgula, aí vírgula, a nota 3, a nota 4 e a minha variável média. Então, a variável nome do aluno não vou precisar por causa da caixa de texto. Aí, entrou uma questão aqui, né? Os dados da caixa de texto têm que estar digitado, né? Eu tenho que ter a informação lá dos dados, né? Para eu poder converter depois o que do texto lá para float. A mesma coisa que aconteceu lá no programa do console app vai acontecer aqui. A caixa de texto é string e eu não posso jogar a string direto para dentro da minha variável, né, float. Eu tenho que converter o valor lá para float. Tá? Então a gente pode verificar se foi digitado o conteúdo, se não foi vai dar erro, e também, né, se o conteúdo aí é numérico, né, que a gente também pode verificar se está no formato numérico normal também, né. Bom, então para a gente fazer esse teste, né, para a gente verificar se foi digitado realmente um valor certo lá dentro da caixa de texto, que a gente possa converter para float, a gente precisa declarar uma variável aqui boolean para a gente fazer esse teste, tá? Então eu vou pôr bool, que é a minha variável boolean, vai chamar verifica, tá? Então minha variável bool verifica. Agora, como que a gente vai fazer a verificação, né? Então nós vamos verificar se a caixa de texto estiver vazia, ao mesmo tempo também se ela tiver com um valor inválido, a gente vai ficar sabendo que não tá, que a gente não pode fazer o cálculo, não pode jogar dentro da variável, tá? Então eu vou pôr desse jeito, assim, vou pôr verifica vai ser igual qual o tipo que eu quero converter por float, né? Então float ponto try parse, ou seja, tentar, né, fazer a conversão. Qual é a string que eu quero tentar converter? Então ele está pedindo aqui para mim a string que eu quero tentar converter e qual que é a saída, né? O out float result, né? E esse método ele me retorna, né, um boolean. Então eu estou jogando ele aqui dentro da minha variável. Então se tudo ocorrer certo, eu vou já jogar automaticamente o valor da minha caixa de texto para dentro da nota. Por exemplo, eu vou pegar aqui o txt nota1.test e vou tentar jogar ele, né, alt nota 1 para dentro do nota 1. Se não conseguir, a minha variável verifica vai ficar falso. Tá? Minha variável verifica vai ficar falso. Quando a minha variável verifica fica falso, eu não posso continuar a validação, né? Eu não posso continuar os cálculos da média, né? Eu não posso continuar o cálculo da média. Então, o que a gente já tem que fazer aqui? A gente tem que pegar e já verificar se a nossa variável boolean, né, tá falso. Se for falso, ele não consigo converter, a gente já para a execução. Então, vou colocar assim. Se a verifica for diferente, né? Não, for diferente não, a gente for igual a false, né? O que acontece se a nossa variável for igual a falso, né? Quer dizer que não conseguiu verificar. Aí a gente pode colocar uma mensagem para o usuário, né? Então, como a gente vai digitar duas linhas aqui, eu vou abrir e fechar as chaves aqui.
A primeira eu vou exibir a mensagem para o usuário, falar que o valor está errado, né? O messagebox.show formato de valor inválido, inválido na nota 1. Pronto. Aí o que eu posso fazer aqui? Escrever um return aqui, né? Quer dizer que eu paro a execução do meu evento. Tá? Como aqui é um método, né? É um evento e ele não está retornando nada, né? Que ele é um tipo void, né? Ele não está retornando nenhum valor, mas eu coloco aqui o return, ele não vai ler as linhas de baixo, porque as linhas de baixo eu vou passar nota 2, nota 3, né? A gente vai copiar isso aqui novamente, colar aqui, e nós vamos mudar aqui para nota 1. Oh, nota 1 já estava, né? Para nota 2, né? Vou mudar aqui para nota 2, nota 2, e aqui na mensagem também, né? Que o formato inválido da nota 2. Aí a nota 3. Nota 3. Aqui a nota 3. E aqui a nota 3. E por final aqui, né? A nossa nota 4, né? Nota 4 aqui. Nota 4. E a nota 4. Agora sim, quer dizer que se a verificação deu tudo ok, né, a gente pode calcular a média. Então vamos calcular aqui. Minha média vai ser igual, abre parênteses, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais a nota 4. Não TXT nota 4. Nota 4 dividido por 4. Pronto, assim a gente conclui a média. Aí a gente já teria que agora exibir a média, né, lá na label. Então, minha label lbl média.teste vai ser igual string.format para ficar mais fácil da gente concatenar o texto, né? Eu vou pôr entre chaves aqui, colocar assim, média, média, 2 pontos, aí o nosso chaves aqui, né, com o índice 0, onde eu vou passar aqui a minha média. Então, o nome do aluno, a gente não precisa colocar aqui, né, que já está lá na caixa de texto. E, teoricamente, aqui com isso a gente termina a média, né? Aí a gente só não está exibindo aqui se o aluno foi aprovado ou reprovado. A gente pode fazer isso e exibir, né, na frente também aqui, né, da média, a gente colocar assim, né, o texto que vai aparecer. Se o aluno está aprovado, se está reprovado, né, a gente coloca aqui o 1, o índice 1. E a gente faz a verificação aqui antes de exibir. Vamos fazer isso também, né? Vamos utilizar o if, que é mais rápido, que a gente não precisa declarar no switch aquelas informações, aquela variável temporária no switch, né? Vamos usar o if. Vou pôr se a média for maior ou igual a 5, né? Eu vou declarar uma variável lá para a gente passar aqui no 1, né? Eu vou declarar uma string aqui, string, vou colocar status, pronto. Aí o status vai ser igual aluno aprovado. Opa, ponto e vírgula depois da aluno aprovado, assim, né? Ponto e vírgula. Else if minha média for maior ou igual a 4, né? E ao mesmo tempo minha média
for menor que 5, para ele ficar lá no intervalo, né, de 4 a 4,99, aí o status vai ser igual a aluno de recuperação. Caso contrário, né, else, o que vai acontecer? O status vai ser igual a aluno reprovado. Pronto, com isso aqui a gente conclui o nosso programa. Vamos testar, né? Vamos ver se está tudo ok. Vamos pôr não aqui que ele está dando uma mensagem de erro. Deixa eu ver o que está dando um erro aqui. Tá, como a gente criou o evento do teste box e apagou lá o evento, né? Ele está dando um problema aqui nessa linha. Então vamos apagar essa linha aqui, tá? Que agora não vai ter problema. Vamos dar o F5. O nome. Aí vamos pôr texto normal aqui, vamos tentar calcular. Pum! Olha lá. Formato de valor inválido na nota 1 e a gente pôs o return, ele sai lá do método, tá? Aí se eu pôr 1,5, ele vai dar a mesma mensagem. Ok? Agora vamos pôr 1,5. Dá calcular. Aí ele foi para 2, que a 2 está vazia, então ele não vai deixar passar. Aí, e assim por diante. 5, 10, para eu ser aprovado, né? Quero ser aprovado, mais 10 aqui. Calcular a média. Opa, eu não pus aqui, né? A outra expressão aqui, né? O outro índice, no caso, o status, que era para exibir aqui o status, né? Então vamos colocar lá. Márcio 5. Eu posso ir com um tab, né? Que a gente programou o tab na aula passada lá, né? 1,5, 10 e 10. E vamos calcular a média. Olha lá. Média 6,62,5. Aí a gente pode formatar também esse número, né? Para ele ser exibido só com 2 casas decimais. Tá, vamos memorizar aqui a nota que eu pus: 5, 1,5, 10 e 10. E vamos fazer essa formatação também. A gente pode vir aqui, ó, math.round a minha média para 2 casas decimais. Então ele vai arredondar aqui a minha média para 2 casas decimais. Vamos dar o F5. Então, Márcio. A primeira foi 5, depois eu pus 1,5, 10, 10 e ok. Olha lá. Agora arredondou aqui a nossa média, né, para 6,2 e aluno aprovado. Aí a gente já poderia modificar mais o programa, né? Se ficar de recuperação, mudar de cor, se ficar reprovado, colocar em vermelho a mensagem. Aí a gente pode programar do jeito que quiser aqui, né? Fazendo as alterações do jeito que a gente quiser via código aqui, tá? Bom, então essa aula a gente concluiu aqui, né? A gente então refez o programa média no formato aqui do Windows App, né? Windows Form App. Na próxima aula a gente já vai começar a entrar em detalhes dos controles. Então a gente vai pegar, por exemplo, a caixa de texto e ver todas as propriedades lá da caixa de texto, para que serve cada propriedade. Depois nós vamos para o botão e assim por diante, ir pegando os controles, entendendo as propriedades, tá? E no decorrer do curso nós vamos montar mais exemplos, né, de programas e nós vamos utilizando essas propriedades, mudando essas propriedades conforme a necessidade. Mas vamos pegar os controles básicos aí, né, do Windows Form e ver as propriedades mais utilizadas desses controles, né? Ver quais são as que têm as mesmas propriedades em outros controles, né? Que são as mesmas de um controle para o outro, quais são as específicas de cada controle e assim por diante, beleza? Bom, então ficamos assim, na próxima aula a gente continua o curso. Até lá!